espero que esse vídeo tenha ajudado. O principal era para quem está começando no mercado e tem muitas dessas dúvidas, né? Se a empresa falir, será que eu vou ficar devendo dinheiro? Se a corretora quebrar, eu perco meu dinheiro em renda fixa, perco minhas ações? Então a gente cobriu várias classes de investimento do mercado financeiro e eu espero que tenha lhe ajudado. Olá, seja bem-vindo, eu sou Leandro Orsi e aqui nesse canal a gente fala de como você pode aumentar a geração de renda da sua carteira de investimentos e facilitar as suas declarações. Agora dando início à parte de segurança dos seus investimentos. Aqui eu vou falar do mercado tradicional de bolsa de valores, então investimentos em ações e renda fixa, e depois vai ter vídeos separados da parte de criptomoedas, beleza? Por que separar isso daí? Criptomoedas existe primeiro você ter uma noção do que é uma pirâmide financeira e não cair em golpes envolvendo criptomoedas, que é um assunto à parte, né, separado. Depois tem a questão de você que partir para investimento em criptomoedas, ou se já investe, você saber fazer a custódia dessas criptomoedas. Então tem uma particularidade quando você compra em uma corretora, em uma exchange, deixa lá esse investimento cripto, então tem um risco dessa corretora quebrar e você perder. E a outra questão é quando você quer fazer a custódia própria das suas criptomoedas. Então você tem que saber fazer a custódia, né, através de wallets. Portanto, criptomoedas a gente vai tratar em um vídeo separado. O que eu vou falar aqui agora é do mercado tradicional, de todos esses tipos de investimentos aqui. Então, desde o básico da renda variável, né, ações, fundos imobiliários, depois parte de renda fixa, então tesouro direto, que é quando você empresta dinheiro para o governo, e depois os títulos de crédito privado, CDB, LCI, LCA. A gente vai entender em cada um deles qual é o seu risco, qual risco você está exposto. Deixando claro que esse vídeo não é sobre estratégia de investimentos, sobre alocação, é sobre a parte legal realmente, o risco quando uma ação quebra, quando um emissor de título privado quebra, o que pode acontecer com o seu dinheiro investido. Para dar início, a gente vai por onde realmente dá problema, que é o seu dinheiro em caixa. Se a corretora de investimentos que você utiliza falir e você tem dinheiro parado lá, não investido nem em renda fixa, nem em renda variável, esse dinheiro sim você pode perder. Vai depender ali o desenrolar da massa falida dessa corretora. Segundo, classe de investimentos, renda variável, ações, fundos imobiliários. Eu vou deixar para o final do vídeo o aspecto de uma empresa que você investiu ela falir, se você vai assumir essa dívida na sua pessoa física, ou em que situação, né, você investindo em ações você pode ter alguma dívida além de perder o seu dinheiro. Tá? A gente vai falar sobre isso no final do vídeo. O que eu quero tratar aqui agora é uma dúvida também recorrente, né, para quem está iniciando no mercado. No caso de eu comprar ações, fundos imobiliários e a corretora falir, eu perco esses meus investimentos? Não, você não perde, desde que a corretora tenha feito, né, essa comunicação corretamente com a central de custódia dessas ações. Entenda que quando você compra ações, por exemplo, da Vale, elas estão no seu CPF, por isso você recebe a nota de corretagem lá no seu nome, né, no seu CPF. Sempre que você compra e vende uma ação, você recebe uma nota de corretagem. É importante você guardar essas notas até por questão de declaração de imposto de renda. E essa corretora, ela é apenas um agente de custódia. Ela faz essa intermediação entre você e a central de custódia. Então, no caso da corretora falir, você vai pegar esses títulos que estão no seu nome e vai transferir para outra corretora para você então conseguir comprar e vender. Tanto que você pode entrar no site da B3, entrar ali no portal do investidor e você vai ver todas as corretoras onde você negociou vão estar ali no portal do investidor. Inclusive eu tenho um vídeo sobre isso, eu vou deixar aqui na descrição. Começando agora a parte de renda fixa, tesouro direto, e aqui principalmente tesouro Selic, né, que é o mais simples para o investidor iniciante. Quando você compra um título do tesouro, você está recebendo um título de dívida do governo. E é por isso que esse título de dívida do governo ele é considerado em qualquer país como um risco soberano, como risco zero daquele país. Ou seja, em tese, aquele é o investimento mais seguro daquele país por ele ser o governo que de fato controla ali a máquina de imprimir dinheiro. Então, conceitualmente, o seu título do tesouro ele é mais seguro do que um CDB do Bradesco, do que o Itaú, embora no Brasil essas instituições são bem robustas. Mas não quer dizer que, por ele ser o mais seguro, o seguro soberano daquele país, ele é livre de risco. Para isso, é só você pensar o que é mais seguro. Você investir em renda fixa, em título de dívida americana, né, são os chamados bonds, ou você investir em título de dívida do governo argentino, que pode lhe dar calote. Então, o risco sempre existe. E é por isso que qualquer investimento que você faça que não seja no Tesouro Direto, você sempre tem que ter, no mínimo, uma expectativa de ganhar mais
do que o que está rendendo a renda fixa, o Tesouro Selic. Senão, não vale a pena, porque você está se expondo a um risco maior sem uma previsão de retorno interessante. Continuando na renda fixa agora, CDBs, LCI, LCA, que são os títulos emitidos pelos bancos, ou letras de crédito imobiliário, letras de crédito do agronegócio. Nesses investimentos entra a figura do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Essa instituição ela é mantida com recurso das próprias instituições financeiras e se caso você investiu em um CDB de um banco que quebrou, você tem a cobertura do FGC, desde que seja no máximo R$ 250 mil por título. Então vamos supor que você investiu R$ 1 milhão, mas dividiu entre no mínimo 4 diferentes títulos de CDB, LCI e colocou no máximo 250 mil em cada um. Numa situação como essa, você teria a cobertura de cada um deles. Obviamente, né, não pode ser uma instituição gigantesca no Brasil, mas até hoje o FGC tem funcionado. E se você acha que isso nunca acontece, tá? Aconteceu recentemente com a BRK. A BRK tinha títulos de CDB pagando CDI mais 3,5%, isso dava em torno de 16% ao ano, ou seja, um rendimento bem alto. Então ali já ficava claro que era uma instituição que tinha um risco e de fato essa instituição quebrou. As pessoas pediram, né, solicitaram o resgate pelo FGC e foram atendidas ali em questão de um mês. Então, sim, ele funcionou. Mas de qualquer forma, né, sempre que tiver um título de renda fixa pagando muito além da média, é porque o risco dessa empresa que está emitindo tem um risco muito além da média. Ainda em renda fixa, agora a gente entra na classe separada, as debêntures. E por quê? Eu separei porque a debênture ela não tem a proteção do FGC. Beleza? Debênture é o quê? Quando uma empresa emite um título de dívida para se financiar. E aqui é lógico, se você vai emprestar dinheiro para essa empresa, você vai cobrar um juro acima do que está sendo praticado no mercado. Porém, se essa empresa falir, se ela não conseguir pagar essa dívida que ela emitiu, você vai entrar ali naquela massa falida e muito provavelmente vai acabar perdendo seu dinheiro. A título de exemplo, eu esse ano entrei numa debênture. Então, só para você ter noção o quanto ela paga mais ou não, enquanto o título IPCA+, do Tesouro Direto está pagando IPCA mais 6%, isso com imposto de renda, né? Quando esse título do Tesouro vencer ou você vender, vai ter imposto de renda retido na fonte. Essa debênture está pagando IPCA mais 9,7% livre de imposto de renda, isso por alguns anos. Então veja que é um rendimento bem acima, porque ele está garantido a inflação, que é o IPCA mais esse rendimento livre de imposto de renda. Então se está pagando tanto é porque tem um risco, obviamente. A Enauta é uma das empresas que estão na bolsa. Mas aqui, se a empresa não conseguir pagar essa dívida, muito provavelmente eu vou perder esse dinheiro que eu coloquei ali. Por isso, se você investir em uma debênture, um título de renda fixa assim, arriscado, sempre uma parcela pequena do seu patrimônio. Agora, nossos primos, as stocks e REITs lá nos Estados Unidos. Na verdade, a gente que é o nosso mercado financeiro, que é o primo deles, né? Eles são um mercado financeiro muito maior, muito mais evoluído que o nosso. As stocks são as ações lá nos Estados Unidos e os REITs seriam similar ao que a gente tem aqui, os fundos imobiliários. Quando você compra, né, quando você manda dinheiro lá para fora, compra dólar e compra uma ação lá no exterior, e hoje não é um processo muito difícil, com pouco dinheiro você já consegue investir lá sem grandes custos. Se porventura essa corretora que você utilizou para comprar esses ativos lá fora falir, da mesma forma que acontece aqui no Brasil, você vai apenas transferir esses ativos para uma outra corretora lá no exterior, porque esses ativos não estão dentro da corretora em si, eles são partes de uma empresa. Imagina que você é um sócio da empresa, você tem uma participação e esse título ele está no seu nome. Por isso, se caso essa instituição que você negociou falir, você apenas vai transferir esse título para uma outra corretora para conseguir negociar. Agora a parte de fundos, fundos de ações, fundos multimercado, fundo global, fundo de renda fixa. Primeiro, se a gestora ou administradora desse fundo falir, o que acontece, né, com o dinheiro que está no fundo? Uma coisa é independente da outra. A administradora, a gestora desse fundo, ela cobra geralmente uma porcentagem sobre o patrimônio para fazer essa gestão, administração, e caso ela vier a falir, os cotistas desse fundo vão se juntar e vão eleger uma nova gestora, administradora para tocar o fundo. Outro ponto importante de falar é que não tem proteção do FGC em um fundo de investimento, isso é muito óbvio, né? Até pela natureza do que esse fundo investe. E o outro risco que tem no fundo é efetivamente
os ativos que esse fundo vai investir. Então é muito importante que você saiba aonde o fundo investe. Ele pode investir em uma ação que, por exemplo, venha a falir, mas geralmente os fundos têm uma diversificação, então isso é muito importante. E é sempre bom você ter uma noção que alguns fundos podem trabalhar alavancado. Então, nesse caso, sim, o fundo pode quebrar, pode dever. Então, você tem que ter essa noção quando investe em um fundo. Agora, outros aspectos de segurança, a gente vai entrar na parte de estratégias, principalmente para quem está começando, não vá fazer operações alavancadas, que isso sim pode lhe colocar numa situação de dever dinheiro e você ter que aportar mais dinheiro ainda na corretora. Então, quando você começa, infelizmente muita gente ainda começa pelo day trade. No day trade você tem a opção de entrar alavancado numa operação, ou pessoas que começam a negociar opções e vendem opções sem saber direito o que estão fazendo. Então, também outra coisa que pode acontecer, o risco operacional, né? Você achar que está comprando e acabar vendendo, ou colocando uma quantidade superior ao que você achou. Então, assim, tem esses outros riscos que você tem que estar ciente. Mas o que eu quero aqui não é assustar, é dizer que se você compra uma ação, nesse caso não tem risco de você ficar devendo dinheiro para a corretora, beleza? Se você compra boas ações lucrativas, a cotação no longo prazo ela vai tender a acompanhar o lucro da ação e ela vai subir. Mas se porventura você investe em uma ação que faliu, o que acontece com o seu dinheiro? O que acontece? Você sendo sócio, você vai ter que cobrir a dívida dessa empresa? E a resposta é não. Por quê? Porque as empresas da bolsa elas são regidas pela lei da sociedade anônima. Portanto, se uma empresa dessa falir, né, em geral por dívida, fique satisfeito de não ter que pagar essa dívida para os credores que ficaram ali nessa massa falida. Portanto, o máximo que você perde numa ação apenas comprando ela é 100% caso ela venha a falir. Se uma empresa pede falência, né, no outro dia você já não consegue mais negociar essas ações. Mas calma que isso não é da noite para o dia, né? Existe a figura da recuperação judicial, muita gente gosta de investir nessas pimentinhas, mas se você faz o tradicional feijão com arroz, investir em boas empresas, não trabalhar alavancado, isso não é um problema para você.